O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do exército têm 50 anos. Eles nem sabem direito o que foi a ditadura. Enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo. O MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Ó, senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do executivo. Eles têm ódio da democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenin. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha colar e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso. Como se não bastassem as agressões às liberdades democráticas embutidas no programa de direitos humanos, que provocaram indignação no país, vem agora uma nova escaramuça autoritária patrocinada pelo governo Lula. Desta vez o disfarce é uma política nacional de cultura, mas o objetivo, claro, é intimidar, controlar, amordaçar o direito de expressão. Mais um projeto insano gerado no coração deste governo, de onde tem saído uma hostilidade marcadamente ideológica aos alicerces de uma sociedade aberta. Desde o mais elementar sentido de propriedade, no campo ou na cidade, até a fundamental liberdade de expressão. As bizonhas atitudes do presidente Lula, ora dizendo que não leu o que assinou, ora desconversando e fazendo piadas com coisa séria, são atitudes que desrespeitam a sociedade. Um abuso flagrante de sua invejável popularidade. Presidente, não se brinca com a Constituição de um país. Esta é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E pensava-se que o tal Programa Nacional de Direitos Humanos só criava atrito com o Ministério da Defesa e os militares, mas agora se percebe que o estrago é mais amplo. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa e interfere na liberdade de imprensa. Pelo que se destacou até agora, está eivado de propostas totalitárias já conhecidas. Segundo a Confederação da Agricultura, agride o agronegócio e até procura restringir a justiça na retirada de invasores de terras. Para a Confederação, é uma plataforma ideológica inspirada no MST. Quanto à liberdade de imprensa, é mais uma ofensiva entre tantas que já se chocaram com a Constituição e o Supremo, que não admitem censura. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto,
ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos, porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Excelentíssimo ministro Paulo Vanuc. Eu fui o primeiro parlamentar a denunciar da tribuna, nesta Casa de Leis, o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3. Fiz isso no dia seguinte à divulgação do documento. E para fazê-lo, fui lê-lo. Não havia disponível brochura, volume em papel, mas havia internet. E através da internet eu consegui o texto, eu estudei durante a noite. Para na última sessão deliberativa, dispondo de pouco tempo, fazer um pronunciamento, principalmente mostrando os pontos que determinam claramente que o Plano Nacional de Direitos Humanos, versão 3, não é um Plano Nacional de Direitos Humanos, não é um plano de direitos humanos. Na verdade, o que se viu logo pela primeira leitura é que era um plano permeado de ponta a ponta, por determinação do Estado brasileiro, representado pelo atual poder, relacionado à imposição ampla, geral e irrestrita de aborto. E, portanto, é um documento que atenta contra o mais sagrado dos direitos humanos, que é o direito à vida. Mas não é a minha vida, porque eu sei me defender. Não é a vida das pessoas que de algum modo podem se defender.
É a vida mais frágil de todas as vidas entre os seres humanos, que é a da criança, do nenê, daquela pessoinha no ventre materno de sua mãe. Porque não é embrião, não é feto, é um ser humano, cujo início de vida começa no momento da concepção. E nesse sentido eu não estou esgrimindo com argumentos religiosos, teria o direito de fazê-lo como cristão, como católico, mas não vou utilizar. Eu me valho de muitos argumentos muito bons, científicos, com profundidade de estudo, que demonstram que a vida humana começa no momento exato da concepção. Mas ainda que fosse depois, na nidação, o que se defende nesse plano é destruir, chacinar crianças no ventre materno com até o 5º mês de gravidez. E eu ouvi aqui pessoas defendendo em conferências realizadas nessa casa até quase o 6º mês de gestação. Nós sabemos que nesse período crianças saem do ventre materno, crianças têm parto acelerado, às vezes são retiradas do ventre materno numa situação de emergência e sobrevivem. E sabemos perfeitamente bem dos registros existentes a respeito do aborto, principalmente a partir da obra Nenês para Queimar, que mostram no Reino Unido crianças sendo eliminadas do ventre de sua mãe, retiradas do ventre de sua mãe e ainda sobrevivendo 40 minutos, 1 hora, até morrerem e serem atiradas num roto-router. Portanto, isso já era suficiente, mas tem mais esse plano. É um plano que, sob a expressão pernóstica, esquisita, indecifrável por parte de qualquer pessoa comum, de desconstrução da heteronormatividade, pretende impor uma ideologia de gênero e pretende impor aos pais brasileiros perder o direito de educar o seu menino como menino, a sua menina como menina, sem que isso queira dizer desigualdade alguma. Porque é perfeitamente possível criar meninas como meninas e meninos como meninos em regime de igualdade, de oportunidade social para o desenvolvimento conjunto dos dois sexos e não gêneros. Essa expressão cunhada artificialmente para o seu desenvolvimento plano como seres humanos. Mas, disse o ministro Paulo Vanucchi, perpassando os outros pontos importantes do plano, que não se pretende rever a lei de anistia. Ora, não se pretende rever a lei de anistia, no entanto, a Comissão da Verdade será montada de acordo com a proposta do Poder Executivo por um lado só, com uma visão apenas. E como é que se pode obter uma verdade de uma visão apenas? Eu colocaria nessa Comissão da Verdade uma visão insuspeita até, de Jacob Gorender, fundador do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que escreveu uma obra chamada Combate nas Trevas, e lá, pelo menos, ele mostra os dois lados da questão. Por exemplo, ele mostra os justiçamentos, ele mostra os assassinatos da própria militância por mera suspeita. Ele mostra os assassinatos desnecessários de pessoas, por exemplo, como um simples marinheiro inglês que passeava no Rio de Janeiro. Ele mostra todos os homicídios. Nessa Comissão da Verdade, se ela deva ser Comissão da Verdade, é imperativo que se mostre o que aconteceu na verdade numa luta, numa guerra interna que houve no país. E é preciso que se mostre quem explodiu bombas, quem plantou bombas, quem planejou os sequestros, quem planejou os assassinatos, quem planejou os atos de terrorismo, que são proscritos também pela nossa Constituição Cidadã, a Constituição da República de 1988. Levantar as responsabilidades daqueles que arrancaram pernas e membros pelas explosões. A responsabilidade daqueles que mataram Alberto Mendes Júnior, prisioneiro de combate. O tenente Alberto Mendes Júnior. A responsabilidade daqueles que queimaram vivos policiais militares de São Paulo, algemados em volantes, a volantes de viaturas policiais. Então vamos mostrar toda essa verdade. E não merece o nome de Comissão da Verdade, essa comissão, se ela não for, então, as últimas consequências. E o profundo, e o objetivo real, na verdade, é prejudicar a pacificação do país. A lei de anistia, eu lembro às senhoras e senhores, a vossas excelências, e a todos que nos ouvem, a lei de anistia foi um fato político importante e memorável, porque ela propiciou a reconciliação do Brasil. Ela deve ser respeitada em todos os seus termos e não pode ser revista, porque se nós tentarmos revê-la, se nós tentarmos estabelecer sobre ela um processo de revisionismo, nós iremos ameaçar a pacificação do Brasil.
E a pacificação do Brasil é um ganho muito grande nas últimas décadas de combate, de oposição, que nós mencionamos aqui, que outras pessoas descreveram por outra ótica diferente da minha. Mas é um ganho, e esse ganho não pode ser prejudicado. Estabelecer solução de conflitos agrários, impondo ao Poder Judiciário um sobrepoder, um soviete, para usar uma expressão adequada, isso realmente é atentar contra o Estado Democrático de Direito. Estabelecer propostas, não de união, mas de casamento gay, através de uma resolução da primeira Conferência Nacional LGBT, sem ouvir o conjunto da população brasileira. E pior, através de um projeto de lei, o PLC 122, que vai impor a mordaça às pessoas que se atrevam a expor uma opinião diferente, e até mesmo aos ministros religiosos que se atrevam a fazer o ensino da Bíblia, o ensino da palavra de Deus a esse respeito. Eu vou concluir, ilustre presidente. Isso não é adequado democraticamente. O Estado brasileiro é laico? Nem tanto, porque a Constituição da República se declara promulgada sob a proteção de Deus. E além disso, há dispositivos dela muito claros a respeito da liberdade religiosa, do ensino religioso e até da validade civil do casamento religioso. Então, o Estado brasileiro não é confessional, é claro, nem pode ser. E principalmente, nós precisamos nos lembrar, sim, finalmente, para concluir, que direitos humanos são política de Estado, devem ser política de Estado. Não é à toa que o Brasil é signatário dos tratados, acordos e convenções internacionais nessa área. Mas como é que se sustenta uma política de Estado, por exemplo, que viola uma decisão adotada em referendo, para mencionar uma participação popular, agora em termos de democracia direta, num referendo que foi decidido a respeito do direito à legítima defesa em 2005. Eu não gosto de fazer isso, mas eu lembro palavras do presidente da República em 2002, quando ele discutia a questão nuclear. Ora, por que um cidadão pede para eu me desarmar, para ficar com estilingue, enquanto ele fica com um canhão para cima de mim? E é exatamente isso que se pretende fazer, no que se propõe nesse projeto, para, de uma vez por todas, matar o direito à legítima defesa. Senhoras e senhores, senhora presidente, eu encerro realmente agora. Este Plano Nacional de Direitos Humanos, apenas nesse esboço, nesse curto tempo de que eu disponho, é um retrocesso de caráter stalinista. E se algumas pessoas me dizem que ele tem alguma coisa de bom, então precisa ser completamente separado, para que aquilo que ele tem de bom não seja conspurcado, apodrecido, contaminado pelo muito que ele tem de ruim. Muito obrigado por sua atenção. O governo enviou ao Congresso Nacional um projeto chamado Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH. Parece até fórmula química, né? Só se for de veneno. PNDH, Programa Nacional de Direitos Humanos. Está sendo discutido no Congresso e na próxima legislatura esse negócio aqui vai esquentar muito. Esse Programa Nacional de Direitos Humanos tem cada aberração que a gente chega a ficar arrepiado. Nesse programa tem coisas terríveis. Desconstrução da heterossexualidade, negócio assim de assustar, que é uma vergonha o que está aqui nesse Programa Nacional de Direitos Humanos. Fora isso, cerceamento da imprensa, patrulhamento da imprensa, uma coisa terrível, querendo bloquear toda a informação da mídia e da imprensa e uma série de coisas. Meu irmão, você é livre para votar em quem você quiser. Isso aqui é uma verdade. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca foi tão importante você tomar cuidado em quem você vai votar para deputado estadual, para deputado federal e para senador, como nessa próxima legislatura. Meus irmãos, nós gostamos muito de espiritualizar as coisas. Vamos orar porque Deus não vai fazer aquilo que está na nossa competência. Meus irmãos, meus amados, no Congresso Nacional tem uns 10 projetos do Congresso Nacional para tentar nos prejudicar. Que agora a perseguição é moderna. Não é mais botando o pastor na cadeia, não é matando o cristão. Não. É fazendo leis. Entre os projetos que estão lá, nos impedir de chegar no rádio e na televisão para pregar o evangelho. É um deles que está lá.
Nós estamos num momento de decisão. Os evangélicos, segundo o IBGE, saiu agora, há poucos dias na revista Veja, nós somos 25% do eleitorado. Nós decidimos presidente da República, nós decidimos governador, nós decidimos uma expressão gigante no Senado, na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. Somos nós que vamos decidir. Não vai descer anjo do céu, não vai ter revelação. Somos nós, exercício da cidadania. Você é livre para votar em quem você quiser, como qualquer pessoa, mas você vai votar em quem? Em quem contraria teus princípios ou quem é a favor dos teus princípios? Você vai votar em quem? Em quem quer beneficiar o homossexual? Em quem quer instalar o aborto no Brasil? E aí, eu tenho que ser honesto. Eu tenho que ser honesto. A Igreja Católica, nesse Programa Nacional de Direitos Humanos, o que eles falam sobre aborto, a Igreja Católica deu um pau, não tem outra expressão, mas eles mandaram chumbo grosso, mesmo pesado. Olha, pesado o ataque deles, e eu quero dar os parabéns. E nós, pastores, estamos tão preocupados com política eclesiástica, sabe? Estamos tão preocupados com o poder da nossa denominação e com nossos interesses mesquinhos, que não estamos atentos às demandas dessa nação. Eu quero dar, tem que falar, gente. Eu quero dar parabéns à Igreja Católica. Eu tenho que dar. Ué, eu tenho que ser coerente. Eu não sou doido. Eu não estou falando de doutrina. Pela postura pesada que eles jogaram nessa questão aqui de tentar, depois que o aborto foi reprovado na Câmara, eu fui convocado na audiência pública, foi derrubado na Comissão de Constituição e Justiça, e agora eles querem voltar através do Programa Nacional dos Direitos Humanos. Não, dos Direitos da Vergonha, seria melhor o nome. Eu quero deixar um alerta. Está nas nossas mãos. A decisão é nossa. Em quem vamos votar, em quem vamos enviar para a Assembleia Legislativa, em quem vamos enviar para o Senado, quem vamos enviar para deputado federal, está em nós. Depois não reclame e não venha fazer campanha de oração e jejum para Deus resolver coisas da nossa omissão e da nossa incompetência. Eu quero deixar aqui um alerta muito claro. Está em nós decidir isso. Não está em ninguém, não. Temos que orar pela nação, pelas autoridades constituídas, mas temos que fazer e exercer o nosso papel de cidadania. Política é o sistema de governo do homem, do mundo. E nós, como cidadãos, não como igreja, que igreja não precisa disso, mas como cidadãos de um país, nós estamos inseridos nesse contexto. Quero dizer que eu não sou candidato a nada. Sou ministro do Evangelho. Estou exercendo o meu papel e o meu direito de influenciar. Quero deixar bem claro para vocês essa palavra aqui, e que o Espírito Santo possa falar, e que os líderes evangélicos desse país possam acordar, influenciar seu povo e deixar a mesquinharia, o egoísmo e os interesses particulares de lado em favor de um projeto e do bem-estar dessa nação e do povo de Deus. Eu agradeço pelo privilégio e a oportunidade de nós estarmos num evento importante aqui na Associação Brasileira de Imprensa, hoje dia 29 de março, para debater temas tão importantes e relevantes voltados para a família e para o Estado brasileiro. Esse é um fórum que tem contribuído muito para a transformação da próxima geração de líderes dentro do segmento evangélico, dentro do segmento católico, dentro da família brasileira. Infelizmente a hora é avançada e eu vou tentar resumir um pouquinho daquilo que nós temos que falar. O meu tema, ele se resume para falar sobre o PLC 122 de 2006, que é o projeto de lei complementar que trata da criminalização da homofobia, e do Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Eu vou preferir, até por questão de síntese, abordar nesse momento o Programa Nacional de Direitos Humanos. Nós vamos dar uma pincelada para, no segundo momento, a gente poder aprofundar temas específicos do Plano Nacional de Direitos Humanos. É bom que se diga que o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 foi um decreto presidencial assinado pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de dezembro de 2009, é o decreto 7037. Então, esse decreto nacional, ele tem a autoria
porque nós temos visto na televisão pessoas dizendo: fui eu que fiz, a culpa não é do presidente. O presidente da República assinou o decreto e nas suas fundamentações ele é coparticipante e mentor direto do Programa Nacional de Direitos Humanos. Isso não pode ser deixado de falar, porque temos o hábito, no atual sistema político, de se dizer que não se sabe muito bem o que assinou. Então, na realidade, esse Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é um projeto de implementação de uma tirania no Brasil, uma ditadura de um grupo moldado na cultura marxista, trazendo muito do fascismo que existe no mundo, de países totalitários, para dentro da nação brasileira. O Programa Nacional de Direitos Humanos, ele é influenciado, posso dizer, até uma cópia do que está acontecendo na Venezuela, na Bolívia e no Equador, porque o mesmo grupo de pensadores que ali implementou na Constituição princípios e valores, agora começa a tratar disso aqui no Brasil. Esse Plano Nacional de Direitos Humanos nada tem de efetivo direito humano. Poderíamos dizer, como algumas pessoas já têm falado, que é um plano de direito desumanos, porque nós vamos observar aqui que alguns valores que são tratados, alguns valores que são apontados, nada tem a ver com a vida, nada tem a ver com a família, valores esses que quebram, que desconstituem a família, célula máter da sociedade, que a Constituição garante como direito e cláusula pétrea, como base de todo instrumento jurídico. Esse Plano Nacional de Direitos Humanos, ele vem desconstruir o que nós chamamos de heteronormalidade, porque ele implementa, através de ações específicas, na célula base da sociedade, trazendo questões de valores da homossexualidade, trazendo questões do aborto, trazendo questão da educação, trazendo questões da desconstrução da soberania nacional, mexendo com as forças armadas, tratando de um projeto na educação, tratando de projeto de doutrinação nacional. Ele é um projeto que trata de 518 propostas. O Plano Nacional de Direitos Humanos, ele tem de 518 propostas, 6 eixos orientativos, 25 diretrizes, 82 objetivos e 228 páginas. Logo, é um decreto onde se sabe muito bem o que se quer fazer. É um decreto que, em primeiro momento, quem gritou apenas foi a imprensa. A imprensa brasileira foi a primeira a gritar, logo em dezembro de 2009, porque este decreto, ele veio tratando de questões que cerceavam a liberdade de expressão dos órgãos de imprensa. Entre outras questões, ele dizia que o órgão de comunicação que não obedecesse os princípios, os valores, as diretrizes que estão impostas nesse plano, sofreriam sanções, não receberiam subvenção oficial, poderiam ter inclusive o seu sinal de televisão cortado. Isso parece uma cópia do que está acontecendo na Venezuela. Nós temos visto o presidente venezuelano cortar sinal de televisão porque não fala o que o governo quer. E o governo brasileiro, de forma sorrateira, coloca isso como um Plano Nacional de Direitos Humanos, como um presente de Natal. Porque foi às vésperas do Natal. Que Natal é esse que o presidente Lula tentou dar para a nação brasileira? Tentando aniquilar valores, tentando matar crianças, porque o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele fala que direito humano é você poder descriminalizar o aborto, assassinar crianças inocentes no útero materno, porque traz diretriz nesse sentido. Mas, inicialmente, apenas a imprensa gritou porque viu o perigo de ter a sua liberdade de expressão atingida através de censura, através de classificação, através de comissões que seriam criadas para analisar os programas antes que fossem veiculados. E aí mobilizou-se intelectuais. Logo em seguida, os militares também falaram,
porque queriam pegar um período da época da ditadura e se investigar apenas um lado. Queriam anular a lei de anistia, pegando apenas aquelas pessoas que, segundo a história fala e algumas pessoas colocam, torturaram pessoas, mas não queriam tratar daqueles que mataram, que torturaram, guerrilheiros que, alegando uma causa, assaltaram bancos, cometeram violência e atentaram contra a nossa nação também. É um projeto que é olhar apenas um lado. Eles chamaram então a Comissão da Verdade. Que plano nacional de direitos humanos que quer apenas olhar quem foi o ditador, mas não quer olhar também os guerrilheiros? E aí o exército se manifestou. Houve um pouco de acerto e ajuste. Logo em seguida, a Igreja Católica, através de algumas instituições, se posicionou também porque estava falando em aborto. Estava se tratando, e trata-se diretamente, dentro desse Plano Nacional de Direitos Humanos, de diversas diretrizes que tratam descriminalização do aborto. Tratam do direito de escolha, de que a mulher pode tratar o seu útero, o seu ventre materno, como se ali tivesse algo que ela pudesse descartar. Mas a Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida, e a vida desde a concepção. O Pacto São José da Costa Rica, no seu artigo 3º, também fala do nascituro, e o Brasil é signatário desse pacto. O Código Civil também, no seu artigo 2º, trata da questão da personalidade civil, que começa com o nascimento com vida, resguardando o direito do nascituro, aquele que está dentro do ventre. Mas vem esse Plano Nacional de Direitos Humanos, de forma aviltante, despachante, no Natal, e nos diz: vamos descriminalizar o aborto, porque o Brasil é permitido o aborto, ao aborto legal. Na realidade não existe aborto legal, existem situações onde a punibilidade ela não é apontada. Este plano, ele traz a destruição, a falência do Estado, a falência da família, a falência dos jovens, como foi colocado aqui no fórum, muito bem colocado pelo professor Cláudio Rufino, a doutora Damares, o deputado Henrique Afonso, que aqui esteve no antecedendo. A pornografia é o combustível da pedofilia, do sexo antes do tempo, e aí vem a gravidez indesejada para aquelas pessoas que antes do tempo, adolescentes, foram violentadas, passaram por um processo de prostituição e agora faz o que com o seu ventre materno? Libera direito de escolha. E o programa é claro na questão da descriminalização do aborto, na liberação, nas políticas públicas de incentivo ao aborto. O que é isso? A Igreja Católica gritou. E aonde está a Igreja Evangélica? Estamos aqui agora como um eco, bem depois de outras pessoas, mas com poucas vozes. Nós temos visto na televisão programas, líderes que não falam desse Programa Nacional de Direitos Humanos, falam de qualquer coisa, de seu interesse, de prosperidade, mas não estão educando, não estão alertando o povo, porque nós estamos vivendo num pré-período de inquisição, tirania a ser imposta aqui no Brasil. O Programa Nacional de Direitos Humanos é uma destruição, é uma falência do Estado, Estado social, Estado da família. E família, quando eu falo, é aquela família que procria, é a família homem, mulher, que geram filhos. Não estamos falando aqui, como o plano fala, do incentivo ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Parece que está na moda. Está na moda ser homossexual no Brasil, porque há incentivo público. A mídia fala, o Big Brother, que é um programa de desconstituição de valores, de imoralidade, de prostituição, onde há uma vitrine, onde a própria TV Globo muda o seu logotipo para colocar as cores do arco-íris, para mostrar um pano de fundo, incentivando a questão. Quando você fala contra essa forma de vida, você é taxado de homofóbico, você é perseguido, você é atentado e ainda tentam te criminalizar sem existir ainda a lei de crimes aqui no Brasil, alegando discriminação. Nós temos o direito constitucional de discordarmos de todas essas práticas que estão sendo colocadas pelo plano. Mas, queridos, se este plano continuar a caminhar
isso é apenas o início. É apenas o início, porque alguns setores da sociedade, como eu coloquei aqui, exército, a imprensa, uma parte da Igreja Católica e uma parte bem pequena ainda dos líderes evangélicos que não se atentaram para a grande desgraça, o ovo da serpente. Temos que destruir este ovo agora, antes que nasçam essa desgraça. A população brasileira tem que saber que o atual governo colocou na pauta de votação um programa que desconstitui, que destrói os valores basilares da família, valores que vão trabalhar a questão da pedofilia, que vão incentivar a prostituição. Aonde já se viu falar em legalização da prostituição como direito humano? Direito humano é pegar uma prostituta e reintegrá-la à sociedade, aplicar políticas públicas corretas, políticas públicas que tratam da sua saúde, que tratam de forma digna, não ela ficar na noite se entregando para qualquer homem, para um bicho, para um animal, para ser violentada, para sofrer perseguição e querer que ela tenha política de legalização dessa patifaria, dessa chaga da sociedade. A prostituição é uma chaga. Acaba com o sexo feminino, joga ela com suas estruturas no lixo, ela se sente... Eu não conheço prostituta, depoimentos de prostitutas que falam que tem prazer em se prostituir. O Estado tem que olhar para essas mulheres com políticas de retirá-las e dar inserção, da qualidade de vida, políticas voltadas para que essas mulheres tenham condições de estudar, condições de deixarem de vender o seu corpo. Nós, como cristãos, sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando esse corpo ele é maltratado, ele é vilipendiado, isso faz mal à nossa natureza. Este Plano Nacional de Direitos Humanos traz uma coisa muito perigosa, que às vezes no meio do segmento evangélico gera discussão. Ele retira os símbolos religiosos, e aí diga-se símbolos cristãos, que é a cruz. É a cruz que estão dentro dos órgãos públicos. E algumas pessoas falam, mas a cruz tem ligado a ao catolicismo. Eu não tenho nada a ver com isso. Queridos, o simbolismo de se tirar ali o símbolo cristão é se retirar a Bíblia, é se retirar a carga cultural brasileira da questão do cristianismo. 97% da população brasileira declara conhecer a Deus, crer no Deus, e 3% é ateu ou diz que não tem religião. O que nós estamos vendo é uma ditadura de 3% contra 97%. A origem do símbolo da cruz dentro da justiça está para se lembrar que a maior violência se causou contra o homem, que foi Jesus Cristo, que foi crucificado por nós, pelos nossos erros. E para que esses julgadores olhem para aquela cruz e se lembrem e não façam mais injustiça. Quando se retira um símbolo religioso como a cruz, está tentando se aniquilar o princípio que o Estado é laico, mas não é um Estado ateu. Existe uma carga, sim, de termos que falar do cristianismo. Ora, eu retiro o símbolo do cristão, retiro isso das repartições públicas e faço como a Europa fez, que não se fala mais nada hoje. E ao mesmo tempo que eu mando retirar os símbolos através do Programa Nacional de Direitos Humanos, eu faço uma campanha, como começou na segunda-feira da semana passada, do Governo Nacional, através das secretarias de assistência social. E aqui no Rio, tem-se uma secretária de assistência social de nome Benedita da Silva, que se diz de evangélica cristã, e está fazendo uma campanha para aceitar o seu orixá. Eu não sei se vocês sabem disso. O governo publicou no jornal de domingo passado, domingo retrasado, onde estava o governo dizendo, vem o IBGE para fazer o censo e diga qual é o seu orixá, declare a sua fé, declare a sua cultura. Ao mesmo tempo que o mesmo governo federal quer dizer que o Estado é laico, retirando o princípio que está ali na nossa cultura. A Constituição está sob a proteção de Deus. Promulgamos essa Constituição nas câmaras federais, no Senado Federal, na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa, sob a proteção de Deus. Nós abrimos essa sessão. E vem o governo federal e fala, vamos retirar todo o símbolo do cristianismo da sociedade. Mas manda fazer campanha para aceitar o orixá, para aceitar a religião afro, alegando que é cultura.
A minha cultura também é cristã. Eu tenho uma fé cristã, mas a minha cultura, eu fui criado sob o ensino judaico-cristão. Os meus valores culturais são cristãos. Então eu tenho direito sim, num país de 97% da população acredita num Deus cristão, por que não manter o símbolo? E aí vem o governo e diz, nós vamos modificar também, vamos mexer. Mas até o dia de hoje não foi republicado o novo decreto. E mais, este governo já mostrou a sua cara. Este governo já mostrou o que veio. Está aí o Plano Nacional de Direitos Humanos. Está o Brasil sem homofobia, desde 2002, lá no programa de governo. E o que nós temos falado? Não se esqueceram. A culpa é minha. Vem o ministro Vanucci e fala, olha, esse programa não é do presidente, não. Foi as feministas que fizeram. E nós vamos recuar. Vamos recuar. E nós estamos atendendo de palhaço, olhando isso acontecer e não estamos fazendo nada. E o pior, ele trata de ações na educação. A educação, ela move essa nação, ela transforma a sociedade. Hoje, os colégios todos estão monitorados através de programas de qualificação, de medição do ensino, repasse público. E está aqui, no Plano Nacional de Direitos Humanos, diretrizes para que os professores sejam todos eles ensinados a atender o direito humano que está nessa cartilha. Você que é professor como eu, você que é professor do Estado, do primeiro grau, do segundo grau, da faculdade, não vai poder falar nada contra a cartilha de direitos humanos, porque está previsto aqui. Os professores serão doutrinados e obrigados a ensinar sobre direito humano segundo a cartilha. Os alunos vão ter que ler a cartilha. Vimos aqui algumas apresentações sobre cartilhas de homossexuais, de pedofilia, de drogas. Isso é o início. Isso é apenas o início do que se mostrou até agora. Você imagine o que aconteceu na época de Hitler, Mussolini. Foram doutrinação, um governo central doutrinando. E é o que querem fazer no Brasil. Estão querendo doutrinar a nossa próxima geração e atual com uma cartilha nefasta, uma cartilha tirana, uma cartilha que impõe, tenta impor uma tirania de um Estado fascista, marxista, que tentam quebrar os nossos valores, tentam acabar com a nossa voz. Se esse plano existir, eu não poderia daqui a pouco estar falando o que estou falando, embora a Constituição Federal me garanta a liberdade de expressão. Este plano, ele é totalmente inconstitucional na sua forma, no seu vício formal, porque o presidente da República, ele está extrapolando da sua competência ao publicar orientações, um plano que atenta contra a cláusula pétrea, atenta contra o direito à vida. O aborto que ele aqui tenta falar é constitucional. Tem lá o Pacto São José da Costa Rica que proíbe o aborto. Nós temos visto aqui a questão da pornografia. Temos visto aqui a defesa direta do casamento de homossexuais, da adoção. Políticas afirmativas nesse sentido. Estamos discutindo o PLC 122, mas ao mesmo tempo esse governo usa um arsenal de legisladores. Nós estamos olhando uma coisa e eles estão jogando 20 mil bombas. O Plano Nacional de Direitos Humanos é muito pior do que o PLC 122. É o pior plano que poderia existir. Este plano tem que ser revogado totalmente. Estava conversando em off aqui com o deputado Henrique Afonso. A bancada evangélica tem que fazer, doutora Damares, um decreto legislativo para assustar, para caçar, com base no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, quando o presidente da República exorbita das suas competências constitucionais, faz um decreto legislativo para que o presidente saiba que ele não pode usurpar a Constituição Federal. O que se tenta fazer é o que o Chávez está fazendo na Venezuela. Simplesmente ele quer quebrar as estruturas constitucionais da democracia, tornando o poder legislativo minguado, reduzido, o poder judiciário também reduzido e fortalecendo o poder executivo. De que forma? Através da chamada democracia delegatária. Delegação da democracia. Nós vivemos uma democracia representativa, onde o parlamentar representa o povo. O que ele tenta fazer através desse plano é como Chávez fez na Venezuela. Fazer o seguinte, fortalecer o executivo, chamar o povo para alguns plebiscitos
temáticos e falar: povo, o que você acha disso? Chamar o povo para votar e mandar executar, manobrando, enfraquecendo o Congresso Nacional, enfraquecendo as políticas. É isso que esse plano quer. Esse plano, ele é diabólico, sim. Ele nasceu com certeza do inferno. São pessoas pensadoras que nós temos que respeitar como seres humanos. Nós temos a oportunidade de estarmos ali para eleger pessoas que nos representam. Não é porque tem pessoas no poder hoje, eleitos por nós, que não nos representam, que não são pessoas dignas do nosso voto de novo, que nós vamos retirar de votar outras pessoas. Precisamos sim colocar pessoas honestas, pessoas que defendem bandeiras, pessoas que não têm amor ao dinheiro, pessoas que estão compromissadas com o valor, com uma missão. Não aqueles que vêm com um discurso barato na porta da igreja, dando distinho, CDzinho e enriquecendo-se, enquanto a nossa nação e o povo fica sofrendo. Nós precisamos de novos homens e mulheres. Pessoas devem se colocar à disposição. Nós temos que fazer a nossa parte. O tema é longo, o meu tempo é reduzido. Eu quero apenas fechar dizendo que este Plano Nacional de Direitos Humanos 3 é uma desgraça para a população brasileira. É uma desgraça para nós cristãos que temos e acreditamos que o cristianismo traz paz social, traz igualdade, traz transformação, não traz corrupção. O cristianismo genuíno, através de Jesus Cristo que nos ensinou, isso não é religiosidade. Ser cristão é uma forma de vida. Uma forma de vida nós respeitamos os mais simples, discordamos nas discordâncias. Estamos aqui no embate. Às vezes a nossa voz ela fica alterada, porque a emoção ela nos vem ao peito e é um momento de guerra. Não se iludam vocês que isso aqui não é uma guerra que nós estamos tratando, porque as pessoas não sabem muito bem o que é isso que está aqui. Volto a falar, isso é apenas o início. Se este plano for aprovado desta forma, já tem um pacote com 27 projetos de leis prontos para poder alterar a Constituição Federal, para alterar os projetos de leis, para poder dar sustentáculo a este plano nacional. Porque não pode um decreto que é inferior ao princípio normativo da hierarquia das normas alterar a Constituição. E o presidente sabe disso. Ele fez um teste. Na linguagem cristã a gente fala, toca nas águas e vê o que acontece. E eles tocaram. Mas nós, como cristãos, fomos os últimos a gritar. Nós temos que mobilizar essa nação contra este plano. Não queremos mal dos nossos governantes. Vivemos numa democracia, amamos o nosso país, amamos a nossa nação, oramos pelo nosso presidente da República, nós queremos justiça social, nós queremos no Brasil uma cidade, uma nação rica, saudável, alegre, mas não podemos aceitar tirania imposta. E gostaria de falar para alguns líderes que estão nos ouvindo, ou vão nos ouvir, deputados evangélicos, pensem na sua consciência, o que vocês estão fazendo em Brasília e aqui no Rio de Janeiro. A omissão de vocês tem custado o sangue de muitas crianças inocentes que são mortas dentro do útero, porque vocês não têm aberto a sua boca. Jovens estão se drogando porque faltam políticas públicas, quando esse plano vem tratar da descriminalização das drogas, liberação do aborto. As festas são boas, as viagens de avião são boas, as palestras, os aplausos são bons. Você vai saber aquela votação que você não foi, aquela votação que o teu assessor te chamou e você falou que não tinha tempo, porque tinha assuntos para tratar. Coloque a mão na sua consciência e faça, ainda há tempo de mudar. Precisamos mudar, precisamos votar com consciência para que este plano, com o atual governo, não venha ser aprovado. Ainda há tempo. Eu agradeço a oportunidade. Você, jovem, amanhã não vai ter o direito de falar como eu estou falando, porque você será preso e caçado. Enquanto há voz, há pensamento, há liberdade. Aproveite esta oportunidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Mas agora, esse plano que está aí, eu considero, Jô, um plano que pretende reformular por inteiro a democracia brasileira. São 521 propostas que estão no Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos. 521
com 6 eixos orientadores. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Há um centro de estudos de pesquisas sociais na Espanha que orientou a conformação das 3 condições da Venezuela, do Equador e da Bolívia. O nosso plano segue muito. Por exemplo, em relação à imprensa, censura da imprensa. Quer dizer, vai haver um controle, vai haver uma classificação. Aquelas instituições que não seguirem o que eles chamam do plano de direitos humanos, essas instituições não receberão, por exemplo, financiamento oficial. Na educação. Mas é um pouco o que o Bush fez em relação à pesquisa com células-tronco, né? Quer dizer, podia fazer, mas não receberia nenhum auxílio oficial. Mas no caso concreto da imprensa, a imprensa são os pulmões de uma democracia. Quando você controla a imprensa, eles é que vão determinar. Educação. Todos os professores terão que ser educados dentro do que eles chamam deste plano de direitos humanos. E as crianças receberão uma cartilha para seguirem rigorosamente o plano. Então, formando muito no estilo, enfim, da União Soviética, do Hitler, do Mussolini, criar a juventude já amoldada a aceitar o plano. Por exemplo, direito de propriedade. Hoje nós temos o seguinte, quer dizer, se a minha propriedade é invadida, eu vou até a justiça e peço a reintegração de posse, mostra que eu tenho o título. Se o invasor invadir uma propriedade, o proprietário fica sem a propriedade. Aí a justiça não poderá dar reintegração de posse. Chamarão a sociedade civil organizada, que é formada pela comunidade deles, e essa determinará se deverá ou não ser devolvida a casa. Ou pode ser urbana, ou pode ser uma propriedade rural. Urbana também? Urbana também. As 2 estão colocadas, propriedade rural e urbana. A subutilizada, se a comunidade entender que está havendo subutilização daquela propriedade, etc., só depois desta manifestação é que possivelmente o programa não diz de que forma se fará. Apenas diz que não se poderá dar reintegração de posse imediata antes de haver uma mediação dessa comunidade. Pega-se, por exemplo, o problema, que eu considero extremamente grave, das Forças Armadas e da Polícia. As Forças Armadas, hoje, elas representam, em momento de crise, aquela que determinará a maneira de se controlar, de se manter a ordem e a lei. O que ocorre? As forças policiais são forças auxiliares. Quem comanda é as Forças Armadas. Agora, as forças policiais deixam de estar subordinadas às Forças Armadas, deixam de ser forças auxiliares das Forças Armadas. Cria-se um sistema único de forças policiais, nacional. Então, os governos terão as suas forças policiais controladas por um sistema nacional único. Então, teremos as Forças Armadas se o Brasil entrar em guerra. O Brasil não tem essa vocação. E teremos um controle total das polícias desvinculadas das Forças Armadas, podendo ser as forças policiais apenas forças reservas em caso de guerra. Então está havendo uma total mudança do sistema, digamos, do regime constitucional. Por exemplo, nós vivemos de representação. Cada deputado paulista, para ser deputado federal, ele precisa de pelo menos 100 mil votos. Que representa? Ele pode ser um mau deputado, mas é o povo que vota. Eles vão substituir um pouco a chamada democracia representativa por uma democracia delegada, que é comum na Venezuela, Bolívia, Equador. Vale dizer, o povo vai ser chamado sempre para votar em plebiscitos e referendos, criando-se quase um sistema semelhante ao sistema da Constituição venezuelana, pela qual haverá o poder executivo, o povo, como os 2 poderes, e o poder legislativo, o judiciário e o Ministério Público serão poderes acórdicos. Então, é indiscutivelmente um plano que representa o pensamento daqueles que fizeram. Mas é possível o governo se sobrepor ao que está na Constituição? Eles terão que mudar a Constituição. Isso é apenas um programa, é um decreto programático. Eles vão ter que mandar projetos de lei ordinária,
projetos de emendas constitucionais para mudar todo esse sistema, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Terá que ter uma comissão de direitos humanos a orientar as leis que eles terão que fazer. Eu me interrompi com uma pergunta que você ia falando. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, eu tenho um profundo respeito por aqueles que fizeram esse plano. Alguns deles são meus amigos, debates há muitos anos, entende? Mas eles têm uma convicção de que, por exemplo, Cuba é um país que representa uma democracia, que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Não, mas será que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel, por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tenho a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, que o sujeito que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que eu estudava Mas na será faculdade... que não surgiu mais ninguém com competência? Olha, no tempo que eu estudava na faculdade, em 57, quando ele começou, a mim me revoltava muito. Nós damos sempre o direito de defesa como o principal direito de uma democracia. Claro. Não há democracia sem direito de defesa. Por isso é que eu sou advogado, nunca quis ser magistrado, nem político, nem nada. Agora, naquela época, foram levados milhares de pessoas aos paredões sem nenhum direito de defesa. Eu nunca perdoo alguém que matou sem ter permitido que as pessoas se defendessem. Isso é um genocida. Então, podem admirar o Fidel Castro, mas eu, que sempre vivi defendendo o direito de defesa, que estudava na faculdade, lia todo dia nos jornais, primeira página na época, eram os paredões, ao ponto de nós chamarmos Fidel Paredão Castro, eu não posso admitir. Agora, eu não estou falando nem do sistema, nem do modus operandi do sistema, eu estou falando a figura dele, o carisma que ele tem, eu entendo. Carisma ele tem, como o próprio Che Guevara também. Excepcional. Porque eu não estou de acordo. Agora, o que ocorre? Eles dizem que é uma democracia que não precisam de eleições. As eleições são apenas confirmativas, porque só tem um partido oficial. Porque diz que o povo está contente com o que eles fazem. Se nós analisarmos, todos os que têm defendido a Venezuela, o Equador, a Bolívia, esses regimes bolivarianos, e realmente também a Nicarágua e Cuba, que é uma ditadura, a meu ver, eles estão convencidos que isso é o melhor para o Brasil. Se nós pegarmos o plano diz o seguinte: nesses 20 anos, nós tivemos a onda neoliberal do Brasil. E nós precisamos voltar a um Estado mais forte, as desprivatizações. Isso está no introito do plano. Ora, eu acho que esses 20 anos foram os grandes anos de o Brasil saltar de um país relativamente desconhecido, de grande extensão territorial, para ter hoje uma participação no cenário mundial. Porque como é que eu posso dizer que esses 20 anos são um fracasso e que nós precisamos voltar às estradas? Não, incluído, nesses 20 anos, os governos do presidente Lula. Claro, e Lula, eu vou dizer o seguinte: os primeiros 7 anos do presidente Lula, ele teve uma participação internacional fantástica. Eu tenho a impressão que o Lula, ele fez um erro a partir do episódio de Honduras. Porque eu tinha certeza que esse ano ele seria indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Porque os 7 primeiros anos de atuação do Lula no cenário internacional, o ponto é bom é dizer, ele é o cara, teve um benefício indireto, o próprio Obama, mas para ele foi... Agora, no momento que em Honduras ele começou a atacar uma deposição absolutamente constitucional do Zelaya, porque ele queria algo que é uma cláusula pétrea que não poderia, e que o artigo 239 da Constituição hondurenha diz que todo aquele que pretender a reeleição será imediatamente afastado de qualquer posição que tenha... Basta dizer que um dos maiores juristas brasileiros, que é do PT, foi secretário do PT, que é Dalmo Dallari, escreveu um artigo na Folha dizendo realmente foi constitucional a deposição do Zelaya. Ele começou a defender e não aceitou as eleições que foram livres. As eleições foram vigiadas pela comunidade internacional. E aceita o governo cubano, aceita todas as estrepulias, as estriolices do Chávez,
o que representa, vai em contato com as eleições fraudadas do Irã. Quer dizer, na prática, eu creio que o Lula, que fez um papel excepcional durante os primeiros 7 anos, sendo uma surpresa para o mundo inteiro, está desfigurando um pouco a sua imagem em relação à Venezuela, Cuba, Irã, etc. E o que é pior, entende? Por ter assinado esse plano. Porque esse plano representa, se viesse aprovado, eu tenho a impressão que não seria nunca uma reformulação completa, Jô, completa da Constituição. 521 proposições, 521 mudanças eles pretendem no sistema constitucional brasileiro. Eu queria abrir, eu sei que tem inclusive alunos de direito aqui hoje também, não tem? Tem? Eu queria abrir para perguntas ao doutor Ives, se alguém tem alguma pergunta à disposição específica. Pois não? Bom, com relação ao projeto, mais especificamente na parte da censura, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha pior. Se é uma censura escancarada, como acontece na Venezuela, que propõe, assim, de certa maneira, o projeto, ou uma censura velada, como acontece também em outros países, também no Brasil, em que a imprensa dita a realidade de acordo com a opinião de certos grupos. Não, a censura que eles estão pretendendo é muito mais grave, semelhante àquela da Venezuela. Porque qual é o capítulo da imprensa? Haverá um órgão que vai definir e fazer a classificação dos artigos. O que vale dizer, o jornalista, conforme o tipo de exposição que fizer, ele vai ser catalogado. Os veículos, os jornais, terão também a sua catalogação para poder ou não receber. E no que concerne a rádio e televisão, como é uma concessão pública, eles poderão inclusive cancelar. Então nós teremos um conselho que irá dizendo o que é que se poderá ou não dizer nos jornais, representando, portanto, uma censura efetiva, sob a alegação de que estão com isto valorizando a Constituição, não permitindo abusos da imprensa. Ora, quem pode atacar os abusos da imprensa é o Poder Judiciário. Sempre que a imprensa abusa, entram as pessoas com ações de indenizações por danos morais ou danos patrimoniais e tem ganho. Há muitos jornais que têm sofrido isso. Então nós já temos os mecanismos de censura. Agora eu me lembro, no tempo da exceção, em que eu era conselheiro da ordem, nós, conselheiros, éramos os únicos que falávamos. E os jornais, quando tinham matérias contrárias ao regime anterior, você se lembra, publicavam poemas de Camões, receitas. Ora, nós não teremos isso. As matérias serão proibidas de serem publicadas. Então, haverá efetivamente uma censura da imprensa escrita e, possivelmente, o corte, como acontece na Venezuela, dos canais de televisão e de rádio que forem contrários. Se lerem o capítulo referente à comunicação social, é extremamente perigoso, porque nós vamos perder os pulmões da sociedade que representam a imprensa. Mais alguém? Aqui? Pois não? Eu gostaria de saber se a população brasileira vai poder opinar de alguma forma, porque isso vai interferir de algum jeito na nossa vida. Como no caso teve o plebiscito contra o desarmamento, isso, queria saber se a população vai ter como opinar de algum jeito. Certo. Veja o seguinte, a forma como eles puseram o plano é um plano com 25 diretrizes, 6 eixos orientadores e 521 proposições. Disseram eles, no introito, que eles discutiram com 14 mil pessoas no Brasil inteiro e diversas instituições. Com todas as instituições que eu falei, que eu conheço, nenhuma delas foi consultada. Então são instituições e pessoas vinculadas à ideia do plano. Eu mesmo disse para uma dessas pessoas vinculadas a eles o seguinte: 14 mil não representam 190 milhões de brasileiros. Um deputado em São Paulo, para ser eleito, precisa de 100 mil votos, para ser 1/70 dos deputados que representam São Paulo no Congresso Nacional. 100 mil. Eles consultaram 14 mil, em nome de 14 mil estão falando por 190 milhões de brasileiros. Agora, esse projeto vai ter que ser enviado ao Congresso Nacional. Os diversos projetos de lei e as diversas emendas constitucionais. Criar uma justiça comunitária, uma justiça restaurativa antes da justiça comum, é evidente que é uma mudança monumental no capítulo do Poder Judiciário na Constituição.
A sensação que eu tenho, entende, é que este ano não haverá possibilidade deles levarem o plano a ser aprovado. Aliás, nenhum deputado iria correr o risco, de repente, estar indo contra a vontade popular. Agora, nós não sabemos, em função daquele candidato que vai ganhar, aliás, são 2 candidatos, né, que estão com mais possibilidades, se, enfim, o candidato do governo ganhar, se vai ou não aceitar o plano e levar o plano para frente. O que eu tenho a sensação, e que a imprensa tem que fazer, e eu quero distinguir bem uma coisa, o que eu estou atacando são as ideias do plano, embora respeite as pessoas que os fizeram, porque alguns são, inclusive, meus amigos. O que eu quero dizer é que nós, sociedade, temos que conhecer em profundidade o plano. Não pode ser levado ao Congresso e deputados se reúnem, fazem um acordo de liderança e aprovam. Nós todos, o povo brasileiro, e essa é a intenção que eu acho que o meu amigo Jô Soares está fazendo, é levar para o conhecimento a fim de que as pessoas possam discutir, possam debater e se acharem que é melhor que se faça. Eu, pessoalmente, considero que a democracia corre risco se nós sairmos do equilíbrio de poderes que temos hoje. Porque hoje tivemos, em 22 anos de Constituição, um impeachment presidencial, uma superinflação, escândalos como o Mensalão, o escândalo dos anões, agora o escândalo do Distrito Federal. Tivemos alternância do poder e nunca se falou mais em quebra das instituições. Pode dizer, a Constituição funciona bem. Mudar essa Constituição, que tem defeitos, mas que permitir um equilíbrio de poderes, é um risco muito grande para o Brasil. Por isso, todos nós temos que discutir, e principalmente os meus colegas, aqueles que fizeram direito. E a nossa função, fundamentalmente, é discutir o direito que tem que ser aplicado nesse país. Bom, eu tenho parabéns. E parabéns pela pergunta. Eu tenho tempo para mais uma pergunta, que foi um rapaz que falou junto com... Quem foi? Eu. Foi você? É. Então, diga lá. Eu queria perguntar se esse projeto, se ele for implantado, se o governo decidir aceitar, ele vai abrir portas para que outros projetos muito mais abusivos, piores para a população, porque você censurar uma coisa, censurar uma pessoa a ter a sua própria opinião é uma coisa ruim. Se esse projeto, se ele for aceitado, vai abrir portas para outros projetos muito mais abusivos. Se o projeto passar, nós vamos ter um regime semelhante ao de Chaves. Nós vamos ter o Poder Executivo com força, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público como acólitos, quer dizer, como secundários, e o Poder Executivo a toda hora chamando o povo para opinar, diga sim ou não, como acontece. E é evidente, quando se tem um único poder, sem o equilíbrio dos outros 2 poderes, tudo que vier depois será mais abusivo. Então esse risco que o colega apresenta realmente existe. Tudo bem. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do doutor Ives Gandra da Silva Martins. Maravilha, você sempre claríssimo e sempre nos ajudando a esclarecer alguns pontos que ficam muito obscuros, né? E você dá clareza a todos esses pontos. Muito obrigado. Obrigado à participação da plateia também. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.